Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso momento de encontro com as Sagradas Escrituras. Ao longo deste ano teremos a oportunidade de fazermos a Lexio Divina. Seremos sempre companheiros de você e daqueles que rezam com você, nós, os padres do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Para nós é uma grande alegria que seja um itinerário, uma aventura de encontro com as Sagradas Escrituras, lembrando-nos daquilo que diz São Jerônimo: ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo. Nesse nosso primeiro encontro, precisamos nos entender a respeito do que é a Lexio Divina. A Lexio Divina é uma tradição na Igreja que tem como objetivo aprofundar a compreensão, estabelecer um encontro, antes de tudo íntimo e pessoal, com as Sagradas Escrituras, na qual fala Deus. Toda a Bíblia é uma comunicação profunda da palavra de Deus, do ser de Deus. Assim como acontece conosco, não é? Nós vamos nos revelando naquilo que dizemos, e o dizer tem sempre a sua compreensão profunda na medida em que alguém se aproxima de nós e que nos conhece. Assim também são as Sagradas Escrituras. Não há lugar mais privilegiado de entender a pessoa do nosso Deus do que meditando as Sagradas Escrituras, compreendendo nós à luz da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Verbo eterno que o Pai comunica a nós. A Lexio Divina, essa que, como estou dizendo, é uma tradição na Igreja, a Lexio Divina de Jerônimo, de Santo Agostinho, de Ambrósio, de Orígenes, ela se compõe de 4 passos. O primeiro dos passos é a Lexio, quer dizer, aqui a expressão está na sua etimologia latina, a leitura propriamente dita do texto. É o momento em que nós tomamos as expressões, as frases, os conceitos. A leitura é um exercício de raciocínio. A fé é minimamente um ato do raciocínio humano que transcende, que vai para as vias do espírito, já que nós não só temos razão, raciocínio, mas temos espírito. Este espírito que nos coloca em comunicação profunda com o transcendente. Portanto, a primeira etapa é esta: ler o texto, tomar o texto, ver aquilo que nós chamamos de sentido literal, aquilo que está na superfície. Quando nós vemos casa é casa, mar é mar, Maria, Jesus, a primeira etapa é essa. Vamos, como crianças, brincar para recolher as palavras, os textos. O segundo passo da Lexio Divina, Lexio, leitura divina, é a meditatio, a meditação. Neste momento agora, nós nos abrimos à escuta do Deus que fala. Fala aos homens como amigos, não é? Nos vai lembrar a Dei Verbum. Deus que se dirige a nós de modo íntimo e pessoal, quer se comunicar a nós. Aqui está o sentido do conhecimento. Conhecer não é simplesmente uma coisa da cabeça, quando nós vamos ao hebraico, yadá. Conhecer é um envolvimento íntimo, pessoal, no qual nós somos envolvidos no objeto do nosso conhecimento. É muito mais do que um simples raciocínio, uma soma de conceitos, há um envolvimento. Então, o segundo passo da Lexio Divina é essa meditatio. O que nos fala o Senhor, de modo íntimo, pessoal, encantador. O quarto passo é a oratio. Nós escutamos e nos pomos a responder. Aquilo que escutamos inspira-nos, envolve-nos de tal modo que aquilo transborda nos nossos lábios e nós nos pomos a rezar. A Lexio Divina nos ajuda a entender que a vida de oração, de encontro com a palavra de Deus, é a de um diálogo permanente. Vamos lá ao Cântico dos Cânticos.
o amado que se dirige à sua sulamita e ela responde, assim nós nos pomos a orar, aquilo que ecoa em nosso coração a partir da santa palavra de Deus. E temos o último estágio, que é a contemplatio, a contemplação. Neste momento, eu e a palavra, você e a palavra, nós nos tornamos um. Aí não há mais necessidade tanto das palavras, há presença. E meditamos no instante, e no instante ganhamos a presença. Nós nos percebemos como um só contexto. E nesse momento nos escapa a palavra. É próprio do amor. Quando nós estamos diante de alguém que nós amamos, nos é sequestrada a palavra, não é preciso dizer. A carícia, a presença, o calor já nos preenche profundamente. E estamos nos arriscando a nós meditar nesses dias à luz dos evangelhos. Vamos meditar o evangelho do segundo domingo do tempo comum, evangelho do dia 15 agora de janeiro. Os textos que nos são oferecidos à primeira leitura, Isaías 49, versículos 3, depois de 5 a 6, o Salmo 39 e 40, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, logo no iniciozinho, capítulo 1, versículos 1 a 3, depois o Evangelho de João, João 1, 29 a 34. Vamos nos entender sobre este ponto. A liturgia do domingo sempre oferece a nós 4 textos para que nós o degustemos. O primeiro dos textos, a primeira leitura, via de regra tirada do Antigo Testamento, Deus que fala através dos seus profetas e se comunica a Israel. O Salmo sempre ecoa a temática da primeira leitura. É porque não falamos que a Alexio Divina tem a experiência da resposta, então o esposo se dirige à esposa na primeira leitura e a esposa se põe a rezar. Assim acontece conosco quando estamos numa missa. Na primeira leitura, a palavra do Senhor comunicada a nós, e no Salmo nós vamos responder ao Senhor. E esta é a resposta da liturgia de hoje. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Depois nós temos uma segunda leitura, geralmente tirada das reflexões do apóstolo Paulo. O esforço deste apóstolo, o maior depois do único que é Jesus Cristo, de levar as comunidades a que se dirige a compreender de modo mais profundo o mistério do Evangelho da graça, o mistério de Jesus Cristo comunicado a nós. E por último, o Evangelho. O Evangelho que é propriamente esta palavra da salvação, o Cristo que se dirige anunciando-nos o reino. Ele que é o esplendor da glória do Pai, imagem da sua substância comunicado a nós. Pois bem, aconselho que você leia estes textos, não iremos aprofundá-los, mas vamos aqui retomar palavras e expressões que vão servir como chave de leitura para a nossa reflexão neste domingo. Esta é a proposta, Alexio Divina. A partir de chaves de leitura, estou aqui partilhando de coração a coração com você, entrando entre dois corações que se amam, entrando aqui no seu coração que ama o coração de Cristo, Cristo que tem para com você um amor eterno, e assim com palavras, com reflexões, com chaves de leitura, fazer essa Alexio Divina, esta leitura divina. Nós nos divinizamos. Nós nos divinizamos cada vez que nos encontramos com o Cristo nas Sagradas Escrituras. Pois bem, vamos ao início da primeira leitura. Isaías 49, versículo 3. Assim está enunciado no versículo 3. Disse-me, o meu servo és tu, Israel, em ti vou brilhar. Vamos nos deter sobre esta palavra. Servo, do hebraico ebed. Isaías, aqui nós estamos num contexto do povo que deve retomar do exílio, está comunicando a palavra do Senhor, dirigida a Israel e chamando Israel de servo.
de servo. Deus chama Davi, rei de Israel, rei de Judá, vai dizer ao meu servo Davi, a palavra dirigida a Natan. Pois bem, percebam, estes grandes homens que se encontraram com o Senhor são chamados de servo, isto é, aquele que se dispõe a cumprir a vontade do Senhor é seu servo. Abraão se faz servo na medida em que é nele que irá florescer a descendência que Deus irá constituir como povo no Sinai. Moisés é servo na medida em que ele atua como legislador, mediador das palavras de Deus, as 10 palavras pronunciadas, o código da aliança, para que o povo pudesse receber a vida na terra onde corre leite e mel. Davi é servo, na medida em que rei e pastor deve ser representante do amor mesmo daquele que é guia e pastor da casa de Israel, como nos faz lembrar o Salmo 79, Salmo 80. Portanto, o rei deve guiar o povo como servo daquele que é, em última instância, o guardião deste povo. Portanto, perceba, aqui está a comunicação profunda, servo. Esta palavra irá despontar nesta liturgia de domingo, o servo, aquele que se põe a cumprir a vontade do Senhor, os seus desígnios. Mas aí, vamos lá, Isaías 49, versículo 6. Assim está dito: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e para reunir Israel. Não basta. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Nós estamos aqui no contexto do exílio, o povo afastado do seu lugar, da sua terra, em dúvida se de fato as promessas de Deus não haviam falhado, e Deus então está suscitando um servo, alguém que mais uma vez irá exercer a libertação do povo. O servo é o sinal de que, ainda que Deus demore, as suas promessas não falham. Esta é a função do servo. O servo atualiza o amor de Deus, que é desde sempre para sempre, e Deus está dirigindo: não basta seres meu servo. Farei de ti uma luz para as nações. Uma luz para as nações. Se nós vamos lá a João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 12 a 15, nós vemos Jesus dizendo assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer aquilo que ouvi de meu Pai. Olha só. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer aquilo que ouvi de meu Pai. A liturgia está nos ajudando a perceber essa passagem. Você escuta Deus que está te convidando a este lugar? Não só do serviço, não só de cumprir esta ou aquela vontade, mas de crescer na intimidade, na amizade com o Senhor. Crescer na intimidade, na amizade com o Senhor. Já não somos servos, somos chamados a ser amigos. E é por isso que nós podemos rezar o Salmo. Eu disse: eis que venho, é um prazer para mim fazer a vontade. Medite isso aí agora no seu coração. O prazer. Feliz o homem que medita dia e noite a lei do Senhor Deus e que vai progredindo. Ele é como uma árvore que à beira da torrente está plantada. Dá seus frutos. Senhor, não quisestes nem sacrifício nem oblação, vai nos ajudando a rezar o Salmo, mas abriste os meus ouvidos, não pedistes ofertas, nem vítimas, nem holocaustos. Nós às vezes vamos desejando dar coisas para Deus, para esconder que Deus deseja que nós nos demos a Ele. O amor é dar a si mesmo. Diga aí agora no fundo do seu coração: eis que venho, Senhor. Com prazer, é para mim um prazer, seus desígnios. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. O mandamento do Senhor, teus mandamentos são preciosos, como favo de mel,
como o som suave do pássaro, como o barulho que faz a pomba. Meditar a sua lei é para mim uma alegria. E onde é que se cumpre, de modo pleno e perfeito, a docilidade de um coração humano disponível para cumprir a vontade de Deus, um coração humano de alguém que foi obediente até o fim? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que cumpre plenamente a vontade do Pai. O Pai me ama porque eu cumpro a sua vontade. Vai nos lembrar o Evangelho de João. Se nós vamos lá, irmãs e irmãos, ao livro de Reis, 2 Reis, capítulo 7. Nós vamos lá ao livro de Reis, 2 Reis, capítulo 7. Ou melhor dizendo, 2 Samuel, capítulo 7. Nós vemos que Deus, em 2 Samuel, capítulo 7, acolhe o desejo que Davi tem de construir para ele uma casa. Davi fica preocupado, quer construir uma casa para o Senhor, e o Senhor diz: não, sou eu que te vou construir uma casa. E lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, se diz: ele construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei o trono de seu reino para sempre. Falando do filho que Deus irá dar a Davi. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Vamos agora ao versículo 15. Nunca retirarei dele a minha misericórdia. Versículo 16. Tua casa e teu reino estarão firmes para sempre. Diante de ti, teu trono será estável para sempre. A casa que será construída será descendência. Domus, no latim, oikos no grego, de onde vem dinastia, a casa real. A descendência de Davi é uma casa real. E quem é este que se senta na casa real de Davi, como servo perfeito de Deus, sobre o qual desce a misericórdia de Deus? E Deus pode então assim realizar o seu reino, um reino firme desde sempre, um reino estável para sempre, Jesus Cristo. É por isso que no Evangelho que nós vamos ler neste domingo, vamos lá a João capítulo 1, versículos 29 a 34. João Batista aponta: eis o Cordeiro. E diz que ele viu descer o Espírito Santo em forma de pomba sobre este servo, este enviado. E aí ele viu, nele permanece o Espírito do Senhor. O Espírito é a unção. Os reis do Antigo Testamento eram ungidos para serem servos. Assim o Cristo recebe a unção permanente do Espírito, que deve descer em forma de pomba. As pombas nos lembram os padres da igreja na sua Lexio Divina, na sua leitura alegórica. As pombas não abandonam seus ninhos, portanto o Espírito do Senhor jamais abandonará. O Espírito de Deus, sobre ele pousará. De saber, de entendimento, este Espírito será. É o Espírito que pousa sobre o Cristo que recebe o Espírito e se coloca a ser servo. Não basta seres meu servo, serás luz. E é por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, o Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Estão percebendo o movimento? O servo, aquele que se dispõe, e nós descobrimos que é mais do que servo, é íntimo, é luz que brilha. O Cristo é a luz do mundo. Ele resplandeceu para sempre, comunicando nossa salvação, a graça, a misericórdia do nosso Deus. Aquilo que ele recebeu, a unção, o Filho de Davi, o Filho de Deus, ele comunica. Luz. Esta luz é o amor que nós recebemos. Todo que ama nasceu de Deus, conhece a Deus. Caríssimos, vai dizer João nas suas cartas, amemos. Quem ama permanece na luz e não tropeça. Aquele que não ama está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe para onde vai. Eu sou a luz. É assim que a gente faz a Lexia Divina. Tá vendo? Nós vamos nos comunicando com as Sagradas Escrituras. Eis a luz.
Faça-se a luz. Luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, o início do prólogo do Evangelho de João. A luz veio para os que eram seus, os seus não a acolheram. O Cristo é luz. E em sendo o Cristo luz, ele que é servo, ele que é íntimo filho, nós também somos luz. Vamos lá a Mateus 5. Mateus 5, versículo 13. Assim se diz, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Percebe a comunicação? É Cristo o servo verdadeiro. É Ele quem é íntimo. É Ele quem é a luz. Nós somos servos no Cristo. Temos intimidade na medida em que Cristo diz: já não vos chamo servos, vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Entende? A mesma unção que veio sobre o Cristo e permaneceu, vem sobre a igreja. Nós recebemos o Espírito e, portanto, nós nos comunicamos. Nós comunicamos aquilo que recebemos. Nos dispomos também a sermos servos, sermos mais do que servos, sermos amigos, sermos mais do que amigos porque somos filhos no Filho, e em sendo filhos, nós também somos luz, como é o Filho. E aí voltamos nós. É assim que se faz a Alexio Divina. Nós vamos o tempo todo como as crianças, brincando, indo e voltando. Leitura, meditação, oração. Vamos nós a João 20, 21. Cristo aparece aos seus discípulos e diz: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai, Adonai, no Antigo Testamento, aquele que envia os seus servos. Cristo é enviado como servo, servo sofredor, íntimo de Deus, filho de Deus, enviado. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Olha, passa a nós o Espírito que cria, que é comunicado aos profetas, qui locutus per profeta. Aquele que falou pelos profetas está no grego. Continua a falar através de nós. Como o Pai me enviou como seu servo, como seu amigo, como seu filho, como luz, eu também os envio como servos, como amigos, como filhos, como luz. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E aí vamos nós entender a segunda leitura que hoje nós estamos meditando. 1 Coríntios 1, 3. Vamos lá. A carta de Paulo a Coríntios. É assim que vamos nós fazendo o Alexio Divina, vendo o Cristo que fala, o Cristo que comunica sempre. E vamos fazendo daquilo que lemos nossa oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 a 3. Eu, Paulo, chamado, Nabi, o profeta, aquele sobre o qual se pronuncia a palavra, clamar, eis o profeta. Eu, chamado a ser apóstolo. Apóstolo do grego, apostelo. Enviado a partir de apó, de telos, enviado. Chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. E assim entendemos o que se completa na vida do apóstolo e também em nossa vida. Todos nós somos chamados a partir do encontro com Cristo, do encontro com sua palavra, a ir. Contemplemos. Eis que a beleza da palavra reside também no silêncio. Aprecie nesse momento aí, onde quer que você encontre, o Cristo que fala, o Espírito que pulsa no seu coração, em silêncio, no deserto, Midbar. Que Deus fale, cessem as vozes, as palavras humanas. Fale a palavra, esteja em nosso meio. Cristo Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o nosso próximo encontro de Lexio Divina, de encontro com as Sagradas Escrituras. Amém.